O cinema, sem dúvida, é uma das artes que mais requer criatividade e principalmente um olhar diferente, um olhar atípico. E com isso, a representatividade de pessoas autistas tem crescido no cinema nos últimos anos, porque o autismo é um espectro, o que significa que ele se manifesta de diversas formas e nos últimos anos a prevalência do autismo tem aumentado, com uma estimativa que varia de 1 a cada 40 pessoas está no espectro autista. E hoje nós vamos conhecer alguns artistas que são atípicos e já passaram pelo Oscar. Porque a sétima arte é, sem dúvida, o lugar dos autistas. Então eu, a drag cineasta e autista, vou apresentar para vocês alguns artistas autistas. Hoje, em homenagem à cobertura do Oscar aqui no canal da Drag Cineasta, a gente vai descobrir 7 pessoas no espectro autista que já foram indicadas ou até venceram o Oscar. E eu, a Drag Cineasta, que além de tudo é uma pessoa no espectro autista com TDAH, e altas habilidades, tá, querida? Ela é super dotada. O QI alto, mas a confusão mental também. Então, bora lá, porque hoje vamos ver aqui representatividade da comunidade autista no cinema. Afinal, nós somos grandes artistas devido à extrema criatividade. Posso falar mais sobre isso aqui um dia, se vocês quiserem. Tem autista aí assistindo? Deixa aí embaixo. Então bora lá conhecer os 7 autistas que já foram indicados ao Oscar. Começando aqui com talvez o mais conhecido, que é Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar e, na verdade, na época não sabia que era autista. Ele foi diagnosticado depois dos 80 anos e hoje em dia fala bastante sobre isso. E assim, não foi só uma vez que ele ganhou, não. Ele foi indicado várias vezes. A primeira vitória dele veio em 1991, com O Silêncio dos Inocentes. E aqui eu acho que em 2020 ele já estava ciente que era uma pessoa no espectro. He will immerse himself in his art for hours. Although Hopkins acknowledges that he can be, quote, obsessive, he says that AS, quote, doesn't affect him. If anything, quote, it's a great gift. I was a bit slow as a school kid, and so I made up for it by working hard, and I became, successful actor. Obsessiveness about the details, and I will work on the script, and I learn every single line. With his second Best Actor Oscar for The Father, Hopkins became the category's oldest winner. He's also been credited as the first openly autistic actor to win. Outra pessoa indicada ao Oscar foi Dan Aykroyd, que você talvez conheça ali de Caça-Fantasmas, e eu não sabia. Ele é autista e foi indicado por Conduzindo Miss Daisy ali como ator coadjuvante. E agora eu vou pedir licença. Eu, como pessoa autista, vou poder aqui incluir quem eu quiser, tá? Na minha lista de indicados, porque talvez tenham pessoas que não estão indicadas, mas elas foram no Oscar, aí eu quero falar sobre elas. Mas uma das pessoas autistas mais interessantes de se falar sobre é a Courtney Love, porque eu, como pessoa autista, realmente acho que ela representa bem a gente. E mulheres autistas têm uma tendência a ter comportamentos diferentes dos homens autistas. Então, assim, Courtney Love é uma pessoa maravilhosa, e olha essa foto dela no Oscar de 97. Belíssima, maravilhosa. E é isso, Courtney Love, atriz, cantora e autista. Slava Ukraine. Outra atriz que também é autista, e essa, pelo que eu entendi, ela já sabe disso desde pelo menos jovem, que é a Daryl Hannah, conhecida ali, menina, a enfermeira do Kill Bill. Então, assim, deveria ter sido indicada ao Oscar, mas já foi no Oscar também. Hannah was diagnosed with autism as a shy child. She'd grow up to be a shy adult, avoiding talk shows and movie premieres. In 2013, years after starring in other hits like Steel Magnolias and Kill Bill, a 52-year-old Hannah made her diagnosis public knowledge. Olha ela, belíssima no Oscar. Olha, gente, a finese. Tem que estar na lista, tinha que estar indicada. Olha só, coisa linda, gente, arrasou ela. Então, Daryl Hannah também é autista.
Vamos pro próximo? Inclusive, gente, se quem não entendeu, ó, é o símbolo do autismo aqui, ó. É que ela fica abaixada, mas lá no Instagram vocês conseguem ver melhor. Vamos continuar. Agora talvez eu surpreenda vocês, mas tem vários diretores que se consideram autistas. Alguns deles talvez não sejam oficialmente, tenham um laudo ali, mas se consideram. E um deles é um dos maiores diretores da história do cinema que ainda está vivo, Steven Spielberg. Na verdade, Steven Spielberg diz que tem síndrome de Asperger, que é, na verdade, o que consideram também que eu tenho ou tinha, porque não se diz mais isso e, na verdade, autismo nível 1, que também não é legal aí separar por níveis, mas eu não sou ainda uma pessoa que entende bastante pra falar pra vocês sobre isso. Eu sou a drag cineasta, professora de cinema, mas se ele diz que tem síndrome de Asperger, é isso. Ele é uma pessoa atípica. E ele também tem dislexia, uma coisa que ele já falou abertamente, além de ser super tímido, né? E, gente, assim, não preciso nem listar quantas vezes Steven Spielberg foi indicado e venceu o Oscar. Foram bastantes. Outro também que não é uma surpresa ser uma pessoa no espectro autista é o Tim Burton, que claramente tem um olhar ali muito brilhante, muito atípico. Ele, por outro lado, apesar de ser um nome tão conhecido no cinema, não teve tantas indicações no Oscar, não. Teve só melhor animação em 2013 com Frank Winnie e 2006 com A Noiva Cadáver. O Tim Burton também é outro que não é diagnosticado, mas fala abertamente sobre o espectro autista e diz que desde criança gostava de fazer atividades mais solitárias, como pintar, desenhar. Ele acredita que essa condição também ajudou ele a descobrir a paixão dele pela arte do cinema. E daí a gente entra no próximo autista aqui, que já é um caso que as pessoas acham que ele era autista porque ele nos deixou ali no momento enquanto não se falava muito sobre isso. Ele que é conhecido pelo seu perfeccionismo e atenção aos detalhes nos filmes, é uma ótima representação também de uma superdotação, que nem sempre está ligada ao autismo. Por exemplo, no meu caso é uma das coisas, mas não necessariamente todo mundo que é superdotado é autista e nem todo mundo que é autista é superdotado. Ele teve também algumas indicações ali no Oscar e sem dúvida se consolidou e até hoje é um dos maiores nomes do cinema, apesar de já ter nos deixado há quase 3 décadas. Uma outra curiosidade aqui é que Dan Harmon não foi indicado ao Oscar ainda, mas foi indicado ao Annie Awards, que é o Oscar das animações. Ele, que é o criador e roteirista de Rick and Morty, é também uma pessoa no espectro autista. E eu não sabia disso. E faz muito sentido depois que você assiste Rick and Morty. Faz bastante sentido. Esse jogo é popular entre os autistas? Por que você diria uma coisa assim? Porque eu tô começando a adorar. Mas e você conhece algum outro artista que está no espectro autista e talvez seja indicado ao Oscar e eu esqueci aqui? Ou vocês querem outros artistas que também estão no espectro, assim como a drag cineasta, e quer ver looks, inclusive sobre autismo? Tá lá no meu Instagram. E você já pode ficar também por aqui, aproveitar, fazer a cobertura do Oscar, que tá tendo maratona agora de vídeo, ou então aprender mais sobre cinema, vendo teorias de cinema com a drag cineasta, professora atípica e autista.